carne, que está vindo gerações mais veganas, vegetarianas, ou gerações mais fit. A gente está começando a se preocupar. Isso se atribuiu muito à pandemia, mas na verdade isso aí estava lá em cima. Né? E toda porque mudança, sim, né? Na pandemia as pessoas começaram a buscar... Agora, toda mudança econômica, a entrada do Pix, a entrada de outras moedas, a gente não tem mais papel, né? Dinheiro, não vai ter nota. mais. Então, cada vez buscar mais... uma alimentação mais... alimentação, a economia mais tecnológica, outras formas de economia, porque o Urano tem a ver com o aquário, e vai começar a ter essa economia dos grupos. Tipo, eu faço parte de confrarias. Então, nas confrarias, tu poder fazer as trocas, poder fazer as tuas propagandas, né? Estabelecer um comércio. Uma espécie de uma permuta. Uma permuta, ou simplesmente, né? Às vezes tu não depender tanto, talvez, da tecnologia, tanto de outros públicos, e tu tem um público ali. Mas tem uma questão que eu queria trazer aqui, Vicente Lúcia, que é o seguinte, eu não sei se eu estou enganado, mas surgiu alguns planetas novos, não surgiu um ou dois aí ultimamente? Não tem uns planetinhas aí e eles interferem em alguma coisa ou isso tudo é bobagem? Não é que é bobagem. Os planetas podem surgir, existem na astrologia. A gente tem a consideração por algumas estrelas fixas, tá? Chamadas fixas. Essas estrelas podem acabar sendo esses planetas, tá? Que surgiram, mas eles ainda não entraram nas nossas leituras, necessariamente, né? Quem lembra a história do Plutão? Tinha um grupo que queria não considerar mais Plutão dentro do sistema, né? E é isso, para os astrólogos foi o fim da picada. Para a astrologia seguiria, porque tem um padrão dentro da astrologia. E é difícil a gente mudar este padrão. Essa é a questão. Bom, eu me lembro que tu falasse, por exemplo, antes da pandemia, na pandemia, quando tu esteve aqui com a gente, online, Adriano, tu falou que a pandemia aparecia nos mapas. Não, claro, assim, uma pandemia de coronavírus, mas que aparecia um impacto muito grande, assim, aparecia no mapa do mundo inteiro. E aí a gente te perguntou se ia melhorar em 2022 e tu foi bem clara, não vai melhorar. Como é que vai ser? Eu acho que era em 2021, era 2022. 21 para 22. 21 para 22. Não ia melhorar. O que a gente tem, né? Enquanto a gente tiver aquele Netuno em Peixes, que ainda vai demorar bastante tempo, e a gente está tendo uma presença de um outro planeta em Peixes, que é o Júpiter, e ele expande. Essas energias psinianas, essas energias netunianas, elas regem muito os seres estranhos. Ai. Seres estranhos vai desde vírus, bactérias, fungos a extraterrestres. Na casa. Ó as luzes. Olha as luzes, né? Então, eu ando até com meu celular na cabeça. Então, né? Só que tem uma coisa super interessante, né? E eu vou falar como veterinária. A gente sempre teve presenças de muitos vírus. E aí eu vou falar uma outra coisa que a gente está em vantagem e que a gente se atrapalha. Hoje a gente tem mais conhecimento. Mas não é só a ciência que tem mais conhecimento. Sou eu que sou leiga, tenho mais conhecimento, só que uma coisa é o médico, o profissional. É a mesma coisa, eu não sou jornalista. Mas vamos supor que eu tenho algum conhecimento. Eu me meto porque eu acho que eu tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento de nada. Tu tem conhecimento. Sim. Isso é um problema. Pois mas é conhecimento ou informação? Essa é a questão. Então vamos mudar a palavra. Nós temos muito mais informações. A gente tem... Eu brinco como veterinária, nós nos tornamos galinhas. Hoje a gente cisca. Eu cisco aqui. Aí eu vou dizer que nos Estados Unidos está tendo uma onda de gripe aviária, que é muito grave, é muito ruim, porque se perde muitas aves. Elas ficam tudo... Elas não usam máscara, ficam tudo acumuladinhas, uma do lado da outra, né? Enfim, essa é a nossa questão. A gente virou muito galinha, né? A gente está ciscando, e poucas pessoas estão realmente se aprofundando, realmente obtendo conhecimento. A gente deveria. Também tem um aspecto astrológico, que é o Marte em Gêmeos, que está insistindo em ficar em Gêmeos e que traz um monte de informação. A minha mente, eu como ser humano, eu estou me modificando. Eu quero essas informações. Eu quero fazer uma virada no olhar de vocês todos, tá? Eu preciso de informação, porque eu me alimento. Eu não me alimento só de água e de comida. Eu me alimento também hoje de informação. Nós somos uma humanidade já diferente.
O que vai mudar em 2023 para o Aquário? Aí vem a questão aquariana. Plutão sai de Capricórnio e entra em Aquário exatamente no final de março. A gente já está sentindo esse movimento. E aí a gente vai viver uma revolução, porque Aquário é revolução. Aquário é liberdade, revolução, consciência. E coletivo. E a mente. A gente, deste ciscar, muitas pessoas, mas muitas, vão começar a se dar conta. Se dar conta. Vão começar a ter mais consciência das coisas. E das coisas, quando eu falo, por lidar com a Kabbalah, as coisas não são externas. O externo é uma consequência do interno. Então as pessoas vão começar a se dar conta de si mesmas. Esse é um lado das questões. Autoconhecimento. Autoconhecimento, ampliar a mente. Nós vamos ficar mais mentais, porque a gente está indo para o mundo mais mental e menos físico. Cada vez mais. É a mente sobre a matéria. A ponto de ter pessoas... Eu poderia te dizer, olha, sempre teve disco voador, sempre teve ET na nossa volta. Só que por que agora, só agora que a gente está vendo? Porque existe uma mudança da nossa mente, do funcionamento do nosso cérebro, que agora a gente está enxergando o que a gente não via antes. Vocês não têm aquela situação que tu vai no supermercado e tu está procurando alguma coisa e tu não encontra. Aí está indo embora, já está no caixa e tu vê que aquela pessoa está com aquele produto. Como é que tu não enxergou? Ou alguém chega para ti, tu não viu fulano que passou por ti? Não. Que não era o fulano, né? Porque era um ET, né? Inclusive. Então, muitas vezes a gente não vê as coisas. Por que a gente tem vontade? Eu queria voltar lá atrás no colégio, né? Que eu sofri bullying para poder... Hoje eu sou uma outra pessoa, ia responder, eu ia ter outra atitude. Agora. Porque hoje tu tem um outro olhar, hoje tu enxerga as coisas. A história da humanidade é uma história que é sempre a mesma. A gente só está repetindo, só muda as roupas, a tecnologia. Mas a gente continua repetindo a mesma coisa. Nós vamos ter, e desde a pandemia a gente está tendo chance de mudar. Mudar a história. Como? Se eu entender que quem tem que mudar sou eu. Se o ser humano mudar emocionalmente, eu começo a te olhar e te respeitar. Por quê? Porque eu começo a te olhar e te ver. Olha, tu estava aqui do meu lado até então, passei uma vida inteira só olhando para o meu umbigo. Pois é, mas nós passamos a pandemia inteira falando que a pandemia vai mudar as pessoas, Mudou as no pessoas início, né? vão se transformar, vão sair melhores. Não, saíram muito piores. Pois eu também acho. Não, isso sim, mas é que tu não tem nenhuma mudança nem na tua vida, nem na minha, nem na tua, nem de ninguém aqui. Ninguém muda do dia para a noite. Sabe, a água vai batendo, batendo. A gente vai passando por processos constantes. A vida é um processo, é uma jornada. Eu queria dizer, não, tudo vai ser lindo. Não, a gente não chegou ainda no Jardim do Éden. É um processo, e se eu não ver a beleza desse processo, a vida fica muito pesada, ela fica muito difícil, gente. O Aquário me dá isso, ele me traz uma quantidade de acesso a conhecimento e a consciência pela própria mente que se torna mais criativa. E a gente está precisando de um mundo mais criativo, o mundo está muito seco. Qual é o teu signo, hein? Câncer. Sou fofa. Agora fazer uma enquete aqui para os nossos ouvintes. Pena que nós estamos gravando, mas ela é fofa, vocês acham, com tudo que ela está dizendo? Fofa, fofíssima. Então, né? A gente também começa a acessar, além de poder ser empurrado para dentro, também pode ser empurrado para dentro porque a gente pode entrar num sistema de mundo muito mais controlado tecnologicamente. A história do chip, sim, é bem uma coisa aquariana, né? A gente tem um chip, pago com o meu chip, pago com o meu pulso. Né? Adoro. Aquário. Perfeito. Aquário. Não precisa tirar a carteira. Aquário, ele traz as coisas de uma forma mais prática, porque ele te libera daquele esforço do elemento terra. O escravo da matéria. O que é escravo da matéria?
de alguma forma é aquilo, que a gente tem essa necessidade de ter que estar comprando e pagando conta. A vida é comprar e pagar conta. Pagar. O aquário vai dizer assim, não, vamos romper com isso. Débito em conta. Melhor, não vamos pagar. Melhor não, né? Ou outros sistemas, ou a própria necessidade de ter menos. Aquário nos traz uma visão mais ampla de eu poder olhar a natureza e eu me ver nela. Quer dizer, eu ter a consciência de que eu dependo da natureza. E a natureza depende de mim. Agora, isso tudo que tu tá falando é em março, né? Porque tu falasse em março para Ana Cássia. Né? Em primeiro lugar, ano novo astrológico começa em março, dia 20 de março. Por isso que olha só que bárbaro. Exatamente no dia 21 de março, a gente tem uma grande mudança astrológica que vai acontecer, que é Plutão entrando em Aquário, Saturno entrando em Peixe, na mesma semana. E o Marte saindo do Gêmeos indo para o signo de Câncer. A gente começa a ter um período de muita água. A água também representa o contato com as emoções. Só que na astrologia não é do dia para a noite. Mas o que acontece, a gente já está sentindo essas mudanças. Não olha para fora, não olha para fora. Eu quero que tu olhe para dentro de ti. Fecha teus olhos e sente, porque a gente chega a sentir no corpo. Entende? O quê? Primeiro, aceleração. Aceleração. Tu é aquário, tu já está acelerado. Já nasceu acelerado. Querendo ir para um break, Lúcia Matos. Depois a gente vai tá. Então a gente vai ter uma super aceleração, a gente vai ter um excesso, já tem excesso de informação, né, no nosso mundo, né? Excesso de imagem, a gente vai ter mais ainda. A entrada de Saturno em Peixes e o Marte em Câncer entra nas águas, no mundo emocional, sentimental, espiritual, no cosmos. A gente vai descobrir que a vida não é esse pontinho aqui, o meu umbigo. A vida não é o meu umbigo. A vida é muito mais. Então, eu acho que tem uma coisa muito bonita que a gente vai viver. Pode ser um choque para muitas pessoas. É tu descobrir que tu não é o único nesse cosmos todo. Que tem muito mais. É claro que vai vir. A gente percebe que os governos estão se organizando. A igreja está se organizando. Está todo mundo se organizando para que o que todo mundo já sabe. Não sei por que está se organizando. Pegue disso. Vai estar todo mundo dizendo, oba, que bom, vamos fazer um jantar, vamos receber. Tem os do bem, tem os do mal, tem todos os tipos. Né? Mas a gente vai descobrir... vai ampliar. A gente vive em cidade, né? Tu tá na rua, tem um monte de prédio. Nada às vezes como tu ir para um lugar que tu tem uma visão maior, vai para o campo, lugar alto, tem uma visão maior. A gente vai viver essa experiência de ter uma visão maior da nossa presença aqui. Nem todo mundo, emocionalmente, psiquicamente, está pronto para isso. Peixes fala da saúde psíquica, da saúde mental. Então, as pessoas vão ter que olhar a sua saúde mental. Sim. Porque vai ser mexida a saúde mental do ser Hello, humano. hello, SOS, psiquiatra. E já não tá fácil o negócio, né? CVV, olha o CVV. Vamos pro intervalo, então, na volta. A gente segue esse papo. O nosso WhatsApp deve estar cheio de mensagens, as pessoas perguntando as coisas para Ana Cássia, nós não vamos ler nada, porque este programa está sendo gravado. Tá? Muito bem. Que dia é hoje? Hoje é dia, para aí, Vicente, 29 de dezembro. 29 de dezembro, muito obrigado. Isso aí, vamos pro intervalo, já voltamos. Coisas que eu não quis fazer.
Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour especial, hoje, 29 de dezembro, e a gente com os nossos programas especiais de final de ano gravados, recebendo nossos colunistas para programas especiais e também nossos convidados muito especiais, como hoje, Adriana Finkelstein, professora de cabala, taróloga e astróloga. Band News Happy Hour tem o oferecimento de Bom Princípio, o sabor de uma casa recheada. Começa quando você compra um Bom Princípio. Participe da promoção e concorra. E FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida. Um grande amor. Olha, Adriana, queria avisar os ouvintes que mesmo sendo Vicente gravado... tá nervoso. Mesmo sendo gravado, também tem a conversa no intervalo, né? Por mais que seja a gravação, os intervalos são menores. Tu estava falando, Adriana, em bebês, jovens, crianças, tudo acelerado. Cachorros acelerados. E o meu sobrinho, às vezes a mãe se assusta porque ele acha ele muito acelerado também. Que é nenê, né? É nenê. O nenê Que vai fazer 2 anos? Fez 1 ano em julho, faz 2 anos em julho de 2023. Sério? Ele fez em julho e vai fazer isso. Aí diz pra tua mãe que ele vai estar lendo, inclusive, já de 2 anos, entendeu? É mais ou menos isso, né? A dúvida é de mal a pior essa aceleração? Não, ela é necessária. Ela é necessária e faz parte do processo de evolução da própria humanidade. Nós precisamos sim acelerar e nós demoramos muito tempo para acelerar. Mas nós demoramos ou veio agora, porque agora estamos preparados para este acelerar, né? É porque tu vai tendo, na história da humanidade, tu vai tendo grupos que vão acelerando, eles são considerados estranhos da sociedade, são colocados de lado, né? Então são até, tipo assim, né? Segregados. Então o que acontece? Né? Hoje, o que a gente tem em termos de astrologia, que vai mostrando, é que é coletivo, quer dizer, todo mundo vai acelerar. A questão toda, gente, o meu papel não é ficar adivinhando o que vai acontecer ou não, é poder ajudar as pessoas a irem se preparando e elas irem percebendo essa sua autoaceleração, a aceleração do tempo. O dia é muito mais curto do que a gente, né, realmente queria que fosse, quer dizer, aquelas 24 horas já não são mais. A gente também muitas vezes não precisa mais se aprofundar tanto em algumas coisas, porque a necessidade realmente ela é menor, é mais curta. E essa aceleração, ela na verdade tem como objetivo colocar o ser humano em contato com a sua própria essência, com quem realmente o ser humano é e o que o ser humano é. Na caminhada do ser humano, na caminhada da humanidade, a gente vai ter forças contrárias. Por isso que quando tu tá buscando conquistar coisas na tua vida, tu tem dificuldades, aí tem resistências, aparecem esses problemas, e, enfim. Porque tudo tem, na verdade, essa força contrária. Mas que na visão da Kabbalah é para te fortalecer e para te preparar para algo ainda, um salto ainda maior. Então, a nossa tendência cada vez mais é termos menos trabalho físico, por isso que a história dos robôs, provavelmente quando o Plutão entra em Aquário, ele vai ficar anos em Aquário, vai trazer os robôs, né? E tu vai trabalhar menos. Aí tu vai dizer, mas o que vai ser da minha vida? Tu vai ter mais tempo para o processo filosófico, tu vai ter mais tempo para te conhecer, tu vai ter mais tempo de ócio. Será que tu está preparado para isso? E os boletos, hein, Adriana? Porque muda, o sistema econômico, ele naturalmente, 2023, 2024, começa a vivenciar. Eu não preciso, mercado de trabalho, sistema de trabalho. O mercado de trabalho, vão surgir muitas coisas novas devido à própria tecnologia, gente, isso não tem mais volta, né? E novas formas de economia. Eu acho que isso a gente tem que entender. O ser humano, por isso que tem que ter a criatividade do Aquário. Enquanto eu não acesso a criatividade, eu olho para o futuro e estou ferrado, o que vai ser da gente? Não, a gente vai entrar num processo de criatividade. Quando a mente fica acelerada, ela também vai ter mais acesso a novas ideias. Nós ainda somos uma geração trancada e travada mentalmente, mas tem uma geração nova que está vindo a milhão. A milhão. Claro que tu tem aqueles que estão dentro do celular,
aqueles que estão dentro dos jogos e que eles ficam um pouco robóticos. O ser humano não é para ser robô. Por isso que a gente vai ter um lado que é esse trabalho com as questões emocionais. Assim como nós tivemos uma pandemia, as pessoas entraram para dentro de casa e viram que eram casadas, viram que tinha uma casa, tiveram que ficar consigo mesmo, e entraram em crise. Que tinha uma máquina de lavar e que ela não sabia ligar. Crise, só que isso é a vida. A vida é isso. A gente vai saindo disso sem se dar conta por causa de uma mente robótica ligada a uma escravidão ao trabalho. Um piloto automático. Piloto automático. E a gente precisa ir quebrando isso para poder se preparar para usar melhor esse processo criativo e não entrar num sistema que pode controlar a minha mente. Que esse é o outro lado. A vida ela é dual. Eu sempre vou ter um lado super bom, de evolução, de liberdade, mas também tem um outro lado. Quer dizer, a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. A questão da mente. Cada vez mais o ser humano está conhecendo a mente. Mas são os cientistas, são os políticos, são os líderes. Mas será que tu estás conhecendo a tua mente e como é o funcionamento da mente? Então, as indústrias estão conhecendo para poder trabalhar melhor com o marketing, com a venda, né? Mas será que tu tá entendendo, saber usar a tecnologia, tipo o Google? Eu quero comprar um tênis azul, tamanho tal. Joga ali no Google, faz ele trabalhar para ti, faz ele procurar. Claro, ele já vai ter comprado o teu tênis e ele vai continuar mostrando o tênis. Aí tu vai ter que dizer... Chega, já comprei, tu não te deu conta, tu não soube. Agora, eu tenho uma pergunta. Tu fala muito na Kabbalah, né? Fala nos planetas. E eu tenho uma curiosidade. Fala. Tu acreditas numa espiritualidade superior? Olha só. Os planetas foram criados pela própria espiritualidade superior, que a gente chama de Deus. Que é um nome que na Kabbalah é o Ein Sof, o nada absoluto, que se derrama no seu processo criador, de criação. E nós começamos... E aqui eu vou chamar de uma segunda pandemia. Vocês vão ficar bem nervosas. Vamos caminhar, vamos pisar neste pântano. Essa aqui toma. Ó, Vicente, um pra ti também. Obrigado. De pandemia, né? Que nem eu digo, quando começou a pandemia, antes da pandemia, em termos astrológicos, eu falava que a gente ia viver um tsunami. E que a gente tinha que saber surfar. Eu agora digo o seguinte para os meus alunos. Ali na frente a gente tem uma onda. Sabe aquelas ondas gigantes de Nazaré? Então, só que agora a gente não vai surfar, eu digo para eles, porque é uma onda mental. Mas a gente vai criar um submarino. Desculpa, não é um submarino, uma arca. Para acabar lá, nós somos a geração de Noé, tá? Reencarnada é a mesma geração de Atlântida, que teve todo o conhecimento, se utilizou mal do conhecimento. E a geração de Noé era a geração mais corrupta da história. Veja bem. Olha aí, casualmente. Veja bem, coincidência. Não, então, a arca... Ela tem uma medida que a Torá, a Bíblia, ela coloca, que essa medida, numerologicamente falando, é o mesmo que a palavra. A arca é a palavra. Então a gente diz que a arca são as bibliotecas espirituais de entendimento do nosso propósito, da nossa genética. A arca é a Torá, são os livros de sabedoria, a Bíblia, enfim, livros de sabedoria. Não quero aqui fechar. Então... Por isso que é a questão do aquário, né? A gente poder entender, eu preciso ter um aquário. Eu tô me sentindo muito responsável nos próximos anos. É tudo aquário, assim, eu tô me apavorado. Assim. Eu tô botando... Será que é tudo da minha, né? Poxa! Eu tô assim com grande esperança contigo. Plutão é aquela energia que vem lá do fundo, né? Como um vulcão, vem de dentro para fora, né? E vem transformando, renovando completamente. Ele é morte e renascimento. Não existe no Plutão só morte, sempre renascimento. E ele vem devagar. Ele é bom. Eu sempre digo que Plutão é a mão de Deus, trazendo algo novo, mudanças, revelações, verdades. E cada um tem que trabalhar com a sua verdade, conhecer a sua verdade, porque ela é individual. E, ao mesmo tempo, a gente nunca vai saber o que é verdade, quando a vida é movimento, e movimento é o divino. Mas então, é uma mudança interna. Mas toda mudança interna ela acontece também externamente, né?
a gente tem que lembrar que vai ter mudanças na dimensão tecnológica, vai ter mudanças dessa abertura cósmica, esse conhecimento do universo, isso vai ter mudanças incríveis na área da ciência. A gente vai ter grandes, assim, uma evolução tão incrível. O último Congresso de Medicina Quântica trouxe uma medicina completamente nova, né? Então, e mesmo na medicina que não é quântica, na medicina tradicional, ela vai ter um desenvolvimento único. Isso já aparece muito, né? Há médicos, assim, que eu... E uma mudança que eu me trato há muitos anos, estão mudando o conceito em relação ao organismo como um todo. Claro, sistêmico, né? Porque essa visão... Tu imagina, se o médico está vendo o sistema, tu vai ver o sistema. Tu vai ver tua casa como um todo, tu vai ver teu bairro como um todo, tu vai ver a Terra como um todo, o universo como um todo. Sim. Olha a expansão de consciência que a gente vai viver. É lindo. Só que, de novo, se eu tô fechada no meu egoísmo, eu vou sofrer. Claro que eu vou sofrer, eu não estou pronta para o novo, eu não estou pronta para a renovação, não estou pronta para uma abertura, eu não estou pronta para novos conceitos. Eu me lembro, e até hoje ainda tem gente assim, né? Quando começou a história de micro-ondas, e meus pais só diziam assim... Ai, qual câncer. Não é nem isso, eles não sabiam nem qual botão apertar. Celular, ele só dizia assim, qual é o botão só para falar e ouvir. Né? Então, cada vez tem mais... questões e coisas tecnológicas que a gente vai ter que saber lidar com os botões. E as mortes, por exemplo, que vieram a partir desta pandemia, desse tsunami aí? Bem, isso é uma renovação? O que é isso? Duas coisas super importantes, né? Imagina que essa aceleração é como um avião que ele vai romper, vai fazer a velocidade do som. E ele rompe a barreira do som e dá aquele BUM! Eu me lembro que em alguns filmes, né, tem essa passagem, né, quando passa por uma parede invisível, né, um portal. Imagina que essa aceleração é como se a gente estivesse passando por um grande portal, por uma renovação, uma nova humanidade. Essa aceleração tem a ver com um novo ser humano que cada um de nós está sendo. Tem a ver com o chip, com a tecnologia, com o 5G, com a vacina. Para mim tem a ver com as questões astrológicas. Né? Se canaliza pelos ingredientes, são outros 500. Mas simplesmente faz parte do nosso processo de evolução. O ser humano tem que evoluir. Né? Tudo tem que evoluir. Na tua casa não evolui, não melhora? Evolui, tem que melhorar. A vida das pessoas tem que evoluir, tem que melhorar. Todo mundo deseja, o ser humano deseja isso. Seja qual for. Então, a gente vê isso nos animais, vê isso nas crianças que estão nascendo, os nenês rapidamente estão ligados, viraram antenas. Os animais também, rapidamente, eles estão, já muito mais adultos antes daquilo que a gente considerava o tempo. Chega a ser estranho. E essa abertura também vai nos trazer uma abertura para a espiritualidade, que é exatamente conhecer o divino e conhecer a própria humanidade. Humanidade, quando eu digo, o ser humano precisa conhecer a sua alma. E através da alma tu conhece o divino, o transcendente. E através disso tu conhece e tu começa a enxergar o que não era visto antes. Bem dizia Chico Xavier. Pois é, mas aí que tá. Eu me sinto tão atrasada como pessoa, como ser humano, quando eu escuto o que a Adriana está falando. Porque, por exemplo, eu, há um tempo, né, a Lúcia e o Vicente sabem, que os ouvintes já falei algumas vezes, eu sigo a doutrina espírita kardecista. E isso, né, venho estudando há anos. E cada vez quando eu paro para pensar, eu ainda sou egoísta, eu ainda sou autocentrada, sabe? Só o fato de tu fazer essa reflexão, tu já evoluiu. Eu também acho. Aprendeu! Tem gente que nem pensa nisso. Tem gente que não erra. Que delícia. Exatamente. São ondas. A gente só tem algumas situações em que tu tem um número enorme de pessoas que juntas vão ter essa abertura, tá? Esse despertar. Normalmente é por situações externas.
por acontecimentos externos, como foi a pandemia, ou por alguns desastres, Has Shalom, Deus nos livre. Existem possibilidades, sim, porque a gente vai estar muito sobre algumas energias que são ecológicas, de terra, de natureza. Existem questões a ver com água e com terra, que podem, sim, trazer alguma mudança né? Política, cultural, mental. Tá aí a guerra da Ucrânia. Tá aí o comercial, como é que fica? Então vamos deixar a pergunta no ar. Cara ao lado que nos interessa, temos que faturar. Vamos falar sobre Vamos deixar a pergunta no ar, vamos para o intervalo, já voltamos. Cada ano, no final do mês de agosto, há 20 anos você nasceu, ainda guardo um retrato. De volta para o terceiro e último bloco, Band News Happy Hour especial, nesse 29 de dezembro, recebendo a Adriana Filkenstein, professora de cabala, taróloga, astróloga. Ela que está aqui com a gente para falar um pouco do ano de 2023. Band News Happy Hour, sempre com o oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. E o sabor de uma casa recheada começa quando você compra um Bom Princípio. Participe da promoção e concorra. A pergunta foi lançada ao universo. Mas tinha um comercial a ser feito, por isso que ela foi interrompida. Até vou ampliar minha pergunta para ti, Adriana. Tu faz astrologia, os astrólogos fazem mapa de pessoas, fazem mapas de países. Isso. Mas dá para fazer, por exemplo, o mapa da humanidade, do mundo todo? Sim, é o trânsito, né? Tu olha para o céu agora e tu tá fazendo uma leitura muito maior que afeta o mundo todo, todos os seres humanos, independente de onde possam estar. Depois tu vai para cada região, que aí, enfim, tem um ponto de vista de cada pessoa, por isso que cada pessoa, no seu ponto de vista, está tendo uma visão do mundo. É muito louco isso. O que tu visse agora, por exemplo, o que mais te chamou a atenção? Eu quero saber da guerra na casa. Tá bom. Depois, para 2023. A gente segue, vocês queriam saber, né, de questões econômicas, né? A gente segue nesses altos e baixos ainda. E aí eu vou falar especificamente com relação ao Brasil. O Brasil vai entrar, o Saturno, quando entrar em Peixes, vai entrar no ascendente do Brasil. Então tem dois vieses aqui. Uma é uma estabilidade, mas o Saturno às vezes traz o reconhecimento também de um tipo de pobreza. Aqui eu faço uma leitura. A gente vai ter um 2023 olhando para o pobre. Aqui eu quero comentar algo, né? Eu tenho que olhar para o pobre. Só que o pobre, eu também posso ser pobre, tu também pode ser. Em que sentido? Exatamente, o que é o pobre? Você pode ser o pobre de espírito. Exatamente. É essa ideia, né? E a gente pode ter esse olhar para o pobre, para aquele que é um necessitado, seja de atenção, de carinho, de dinheiro, de comida. De uma evolução. De cama, de roupa, enfim, né? De tudo. A gente ter esse olhar de compaixão para o outro.
Acho que isso a gente teve no princípio da pandemia. Foi uma onda. A Divina Providência sempre nos toca num momento para mostrar que tu tem esse potencial de olhar para o outro. Né? Eu me lembro de uma situação que eu estava indo para Gramado e eu cheguei no pedágio e a mulher pegou e disse assim, já pagaram o teu pedágio. E ela pegou e disse, generosidade gera generosidade. E ela me falou aquilo, eu levei um choque, eu fiquei tão feliz, eu tive aquele momento de tanta luz que eu peguei e paguei. Disse assim, eu estou pagando de trás. Olha que legal. E segui. Eu segui rápido para alcançar a pessoa que pagou só para agradecer, porque eu fiquei tão emocionada. E eu segui em todos os pedágios pagando para o cara de trás. Eu segui aquele dia pagando um cafezinho, pagando várias coisas para as pessoas que eu não sabia quem era. Então, imagina que talvez até hoje aquela corrente está acontecendo. Então, para ver como é fácil. É possível. E eu não fiquei pobre. Entende? Eu não perdi, eu só ganhei. O café da universidade... O café... dentro da universidade que eu frequentava lá no meu intercâmbio, normalmente eles perguntavam se tu queria ou não pagar o café para alguém, porque às vezes aparecia alguém pedindo um café, se tinha um, ele entregava. Então eu tinha o hábito, às vezes, não era todos os dias que eu pagava, mas às vezes tava sobrando um pouco mais, pagava o da frente. A gente precisa fazer isso, porque isso é resgatar a humanidade. Mas aí tem uma coisa só que eu queria trazer, que às vezes não é... Este pagar não é só com o dinheiro, porque às vezes é o fato de tu olhar ou dar um bom dia para alguém que está ali dar atenção. Isso tu já está fazendo. A pessoa sorrir para a pessoa, entendeu? O dinheiro é um instrumento fácil. É isso. É o mais fácil que tem. O que nós temos de economia daqui para frente para quem quer fazer bons investimentos? Economia compartilhada. Isso é, economia dos grupos, né? Economia compartilhada. Que já mudou, né? Sempre, a visão espiritual da questão do dinheiro, né? Eu ficar bem com o dinheiro, eu limpar as culpas, eu limpar o apego naquele sentido de que eu achar que é só isso a vida, né? Eu entender que quando o grupo de Cabala faz as orações, e a gente tem orações de abundância e prosperidade, eu sempre digo, tem que ter a consciência correta. Eu preciso orar para ti, eu preciso orar pelo outro. Eu preciso que o outro tenha abundância e prosperidade. Porque aí se o meu aluno tiver abundância e prosperidade, eu vou estar cheia de alunos. Se o mundo ele está rico, eu também vou estar rica como consequência. Então, a gente precisa sair de uma economia que ela é egoísta, porque é isso que a astrologia está nos convidando. Quando se fala na espiritualidade, que o mundo está purgando as pessoas, está limpando, não é que o mal precisa ser limpo. A gente precisa reconhecer o mal que existe dentro de nós, que tem a ver com um sistema egóico, egoísta. Entende? Não adianta. E o sistema egoísta é bem isso. Eu tenho esse copo e como eu não reconheço o copo, eu continuo sendo governada pela minha falta. Eu preciso ter 200 copos. E não interessa se eu vou matar, se eu vou roubar, se eu vou corromper, se eu vou enganar para ter 200 copos. Não dá para ter um só. E diversificar, buscar outras coisas, entende? Então, isso é retorno à nossa humanidade. Eu gostaria que a gente acordasse do dia para a noite e a gente voltasse. É um processo. E esse processo vai acontecendo aos poucos. A gente tem 2023, 2024, grandes processos. Isso significa, a gente vai viver grandes crises. E que tocam questões emocionais, tocam questões psiquiátricas do ser humano. Nossa alma escolheu estar aqui nesse momento para fazer essa grande transformação. Ela escolheu ou fomos escolhidos? Não, nós escolhemos. Nós escolhemos, sim. A gente escolheu, a gente precisa acordar no nosso livre-arbítrio, acordar exatamente para sentidos. Às vezes a gente só vai pensar no sentido da vida quando a gente está sofrendo. Quando acontece uma tragédia pessoal. Às vezes, né? O que a vida também está nos dizendo? Está ficando insuficiente. Só trabalhar e só ganhar dinheiro, e só ter celular, e só fazer isso, e só viajar, está ficando insuficiente. A gente está entrando em contato com uma tristeza, uma frustração. Vai chegar num nível que a gente vai começar realmente a tratar. E isso é algo global. Assim. É global. E dá para enxergar, a gente consegue enxergar. Eu sempre convido meus alunos para ir para a Lua. Vamos para a Lua, gente. Na Lua não tem que ter nenhuma bandeira, não tem que ter time, não tem que ter nada. A gente vai para a Lua e vai ficar de binóculo olhando a Terra e vai ver o processo da Terra. É tão bonito.
e te dá uma sensação muito boa. Tu já que tu foi? faz parte. Eu vou frequentemente para a Lua, eu como uma canceriana sou regida pela Lua, então eu já vivo na Lua, para poder estar neste mundo, né? E poder tu ter ferramentas, porque a gente vai precisar daqui para frente ter ferramentas que são espirituais. Não é uma religião necessariamente ortodoxa, dogmática, mas é poder ter ferramentas de inspiração, de criatividade, a arte, né? Poesia, música, né? Retornam para as nossas vidas. E não é retornar na rádio, na TV, é retornar dentro de mim. Eu tenho música dentro de mim, eu tenho poesia dentro de mim, entende? Eu tenho arte, tu tem arte dentro de ti, tu tem arte. Então, isso vai fazer com que a humanidade tenha e volte a cultivar, né, esse universo que é das emoções, dos sentimentos, né? A gente vem num processo, depois teve um momento da pandemia que a gente foi muito humano, depois a gente ficou muito vazios, teve um without soul, né, que é uma doença do ser humano que é se ficar sem alma, ele fica gélido, frio. Isso é Saturno em Aquário, que vai sair. Graças a Deus. A Adriana está usando aqui, eu sempre tenho muita curiosidade. Red Stream se chama, que em português é a fita vermelha da Cabala. Pois é, o que ela significa? A fita vermelha, ela surge de uma conexão com a matriarca Raquel, porque a matriarca Raquel ela vai ter um ato, quando ela foge junto com Jacó, ela leva todas as magias e todas as ferramentas do pai, do Labão, que era um bruxo, né? Então ela se diz que ela salva, né, a humanidade, ela salva o Jacó de qualquer magia que pudesse o Labão fazer em cima dele. E ela é considerada a grande mãe daqueles peregrinos, né? E ela é a grande mãe do mundo físico. A energia dela representa o amor e as relações do mundo físico, tá? Diferente da irmã dela, da Leia, que representa a oração, a espiritualidade, é um feminino maior. Eu vou comparar, só para vocês pensarem, com o cristianismo. A Leia é como se fosse Nossa Senhora e a Raquel como se fosse Maria Madalena. São duas mulheres extremamente importantes, trabalham com mundos diferentes e trazem energias diferentes para a humanidade, ok? Então, a fita vermelha ela tem que ser uma lã, porque tem que vir de uma energia animal. Tem que ser vermelha, porque o vermelho, o nosso cérebro, a primeira coisa que olha é sempre o vermelho. Sempre o vermelho. Ó, o vermelho. Tu entrou no supermercado, a primeira gôndola é vermelha, porque é o molho de tomate, né? Porque o cérebro vai para o vermelho. Então, o vermelho é para puxar o olho. Por quê? Os olhos, eles têm e carregam uma das coisas que a gente considera a cabala mais perigosa, que é o olho grande, né? Que é a inveja. Então, a fita vermelha, ela tem que ser no lado esquerdo, porque o lado esquerdo é do desejo de querer para si, onde eu tenho o processo todo de atração, né? E toda a minha relação com a matéria, com a materialidade. Então, quando a gente se coloca num ritual, tá? Se faz 7 nós, tem orações próprias para me proteger da inveja. Daqui eu produzo, porque eu também sou um ser que tenho invejas, tá? E da inveja dos outros. Mas eu posso comprar. Posso terminar o programa? Explodiu o programa. Já explodiu. Conversa com o corredor agora. Eu quero uma fita vermelha. Eu quero um novelo de lã. Eu vou me enrolar inteiro no vermelho. Blusão de lã vermelho funciona? Funciona. Tem um galo com a crista vermelha. Funciona, então tá. A touca vermelha, tá bom. Será que eu vou mudar de time? Não, jamais. Adriana Filkenstein, professora de cabala, taróloga, astróloga, muito obrigada por essa aula, adoramos. Eu que agradeço. É sempre muito gostoso estar aqui, muito gostoso estar com todos os ouvintes. Desejo um feliz ano novo, um ano novo com essa frequência e com cada um podendo acordar esse universo cultural, artístico, né, a sua verdadeira alma. Maravilha. Obrigado. Uau, tchau, e nós voltamos amanhã. Amanhã. Beijos. Beijos. Tchau. Suas mãos para o céu, agradeça se acaso não tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre.